Bem, como eu estava dizendo, vamos falar um pouco sobre transporte urbano e passageiro e a discussão relacionada à competência, e a análise é bastante distinta e precisa de muita fundamentação jurídica. Eu tenho a dupla formação, sou engenheiro e também advogado, então eu hoje não consigo mais dissociar uma coisa da outra. O ano passado, nós tivemos a edição da Lei das Ferrovias, a Lei 14.273. Contudo, é necessário que se tenha uma compreensão e análise. E não é possível fazer essa análise da lei sem visitar a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal tem, claro, uma divisão de competências quanto a gênero, ele também tem uma divisão de competência quanto à espécie de transporte, ou seja, dimensões urbanas, que são municipais e metropolitanas, intermunicipais e interestaduais, embora exista um princípio da predominância do interesse, que tem uma dimensão espacial e territorial de uma jurisdição de um determinado ente federativo, e tem uma diferenciação de capacidade normativa e de prestação de serviço. Então, essas dimensões precisam ter uma boa compreensão de quem vai analisar leis. Aí eu destaco os principais artigos, onde a gente vê muito claro essa divisão de competência, no qual eu tenho aqui autorização em regime de direito privado, foi agora o que a lei trouxe de inovação no ordenamento jurídico, e tem um regime de direito público, que é concessão e permissão. A atuação da União ela é muito limitada, se dá no espaço interestadual. No urbano é uma exceção, quando ela é limítrofe entre estados, como é o caso de Petrolina e Juazeiro da Bahia, por exemplo, ou numa situação de fronteira internacional. Só que a União tem privatividade, ela é privativa na questão de legislação sobre diretrizes de política de transportes e também trânsito e transporte. Isso eu entendo como um gênero, tá? No artigo 178 também tem uma determinação de legislação infraconstitucional na matéria de transportes, e na dimensão urbana, de política urbana, eu tenho a questão relacionada com as funções sociais da cidade, dentre os quais a questão relacionada com ano, no qual eu tenho a regulamentação tanto pelo Estatuto da Cidade como pela... a questão relacionada à prestação da União, tudo aqui se dá por exclusão. Contudo, quem for trabalhar com regulação, como estava nas duas apresentações de ontem, aquela pessoa de São Gonçalo, lá do sindicato, como uma colega também aí falando sobre a questão de pedagiamento urbano, tem que ler com muita calma essa DPF 449, em especial o voto do ministro Fachin, porque ele delimita a competência do município, em especial, na questão da regulação da mobilidade urbana. Então, ele reconhece o princípio da predominância do interesse, mas ele, de certa forma, não o deixa de forma absoluta. Ele tem uma possibilidade de interpretação no caso de impedimento. Eu não vou querer que vocês leiam isso, mas para chamar a atenção que existe essa distinção da competência do município em legislar. Por exemplo, se eu for tributar pedágio urbano, isso é matéria que tem uma complexidade ainda maior, porque é tributo, e tributo tem que ter previsão constitucional e é regulamentado por lei complementar. Então, é inimaginável que eu tenha uma lei municipal tratando desse assunto, que eu tenho que ter antes uma análise um pouco mais elevada. E aqui é a competência do município e a competência que o município tem pela lei de mobilidade urbana, onde não está a função legiferante, ou seja, a legislação de criar a norma, embora ela possa, dentro do seu limite, desde que não conflite com norma federal. Eu tenho dois novos que é de transportes como direito social. Então, eu posso hoje ter uma dimensão constitucional de que a mobilidade é um direito social e fundamental do cidadão. Isso tem uma importância muito grande do ponto de vista de quem presta o serviço e aqueles aspectos relacionados com o serviço público. Em maio do ano passado, eu chamei de agente empresarial, a NTU e a NP Trilhos traz uma proposta de um marco regulatório
que, na minha análise do que foi proposto naquela época, vulnera a lei de mobilidade urbana. E, só para ilustrar o absurdo da proposta, traria para a prestação do transporte sobre trilhos para a competência federal, quando, na realidade, não é a competência ou é do Estado ou é do município, da dimensão urbana, não da União, exceto naquelas excepcionalidades, e tenta dar destinação à companhia da CBTU, ainda operada pela União, que, na minha opinião, é uma herança maldita da questão da privatização das refesas, quando foi, por decreto anterior à Constituição 84, criada a CBTU, e tem toda uma legislação tratando do assunto, inclusive a 10.233, de repasse, uma tentativa de repasse da União aos estados e municípios da prestação de serviço de transporte ferroviário, como é o caso aí do Rio, com o metrô, como é o caso aqui no Ceará, em Fortaleza, com o Metrofor, que já são operados pelos entes estaduais, do qual a competência no intermunicipal. Então, existe também na baila o decreto de 2019, que está tentando privatizar a questão da CBTU, onde ela ainda opera pela União. E aí, quem seria o delegante? Seria a União ou seriam os Estados-membros que deveriam recepcionar esse serviço? Então, a competência da União ela é privativa para algumas questões. A autorização de regime de direito privado, ela, de certa forma, conflita com a competência dos entes municipais e dos entes estaduais, do ponto de vista da prestação de serviço, em função de modicidade tarifária, de não observância disso. Então, se pergunta em que medida seria aplicável se ter o transporte ferroviário urbano no regime de direito privado, no caso das autorizações ferroviárias. Na minha percepção, não seria possível pela previsão do 175 na Constituição Federal, enquanto serviço público, e pelo 35 lá da Constituição, no qual reconhece o transporte coletivo como serviço público. Então, existiria uma incongruência nessa opção de autorização ferroviária na prestação do serviço municipal, embora se possa ainda discutir no metropolitano, porque, como não existe vedação, o Estado poderia se assemelhar à União, mas eu acho um pouco provável do ponto de vista da natureza do serviço enquanto serviço público e transporte de interesse social. Então, é o que eu questiono. Seria possível o Estado-membro fazer essa analogia com a União e não com o município, entender o transporte público como, aliás, o transporte coletivo como serviço público, dentre os quais a questão do metrô ou do VLT carioca, aí no caso do Rio de Janeiro? Então, eu entendo que existe uma necessidade de adoção de regime de direito público, né, pelo fato de ser transporte público coletivo, ser serviço público, e um direito social fundamental constitucionalmente reconhecido quanto à espécie de mobilidade urbana. Então, existem elementos que, de certa forma, ajudam na defesa da compreensão de que o transporte seria federal, seria público. Ocorre que, em setembro do ano passado, aquela proposta lá da NP Trilhos e da NTU foi assimilada no PL 3278 de 2021 e está trazendo alteração na lei de mobilidade urbana. Mas o nosso relator, que era o ex-senador Anastasia, por Minas Gerais, não encampou totalmente essa ideia do setor empresarial, manteve uma dimensão relacionada com as competências federativas, mas cria a necessidade de criação de agências reguladoras para que possam regular. Existe uma certa confusão na compreensão. Então, em que medida há uma diferenciação entre regulação e regulamentação? Seria possível ter agências reguladoras no âmbito do município? Eu acho que é uma estrutura administrativa muito pesada para tal fim, e não apenas no transporte ferroviário, estou falando de forma geral. E quais seriam realmente as intenções do PL? Seria federalizar o serviço de transporte ferroviário? Então, essa agenda não excepcionada foi competência da União pela aquela divisão passageira, a competência da União se dá em elementos muito específicos. As RIDs, por exemplo, poderia ter tal delegação, mas pela modalidade que está se exigindo de consórcio, precisaria ter
a anuência do poder, inclusive o legislativo. Então, de consórcio, e não dá para criar uma rede e, ao mesmo tempo, impor a interpretação de lei não pode estar o serviço. Na própria lei das ferrovias, a própria Estatuto da Cidade e vários outros instrumentos que você tem que levar em consideração nessa análise. Então, podemos afirmar que não cabe no âmbito municipal a delegação por autorização, advoga-se a natureza ou manutenção da natureza de serviço público essencial para o direito social e fundamental ao transporte na mobilidade urbana, no qual não caberia autorização ferroviária, e entendo também que não seria possível no metropolitano, e que a União poderia apenas permitir possessão ou arrendamento bem público daquelas infraestruturas de via permanente que tenha, ou prédios, ou áreas públicas que tenham, que possam ser utilizadas pelo Estado e pelo município para a utilização do transporte ferroviário de passageiros. Está aqui uma pequena apresentação minha formação de engenharia civil, aí a formação de doutorado e de mestrado pela COP, também bacharelado em Direito, também prestei exame de ordem, e tenho 2 especializações, uma em Direito do Estado e outra em Gestão Pública, e está aí o meu contato para quem tiver interesse em aprofundar a discussão. Desculpe se me adiantei, mas é porque o assunto é extremamente interessante e, de certa forma, bem, digamos, controverso, vamos dizer assim. É isso, pessoal. Bom, agradeço a sua apresentação. É um tema bastante polêmico e pouquíssimo conhecido. Nós, de engenharia de transporte, focamos muito em planejamento, em tráfego, e jamais pensamos na parte legal. Na hora que você apresenta e mostra essa teia complexa de legislação e competências, mostra como o legislador brasileiro ele é confuso na colocação das suas leis, seja em qualquer nível, federal, estadual ou municipal. Todos acham que podem e ninguém pode. E isso é um caos legal que nós temos. Eu lhe agradeço, e desejo sucesso. Espero encontrá-lo em um próximo encontro, que eu possa lhe dar mais tempo para entender um pouco melhor do assunto. Muito obrigado aí, tenha um bom dia. Disponha, eu tenho tentado fazer essa ponte entre o direito e a engenharia já tem algumas décadas. Então, ultimamente, tenho publicado muito nessa área e gostaria de convidá-los que acessem meu perfil no LinkedIn, que eu tenho disponibilizado lá os artigos e ensaios que eu tenho publicado, né, seja em artigos científicos, seja no próprio espaço do LinkedIn, e também com o link para acesso lá para o ResistGate, para que possa baixar os arquivos da sua íntegra. Okay. Obrigado. Vamos adiante. Estou aqui à disposição para perguntas, caso surja até o final da sessão.